Seja bem-vindo à 128ª aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que diz o seguinte: um automóvel se desloca 6 km para o norte e, em seguida, 8 km para o leste. Determine a intensidade do vetor deslocamento. Bom, gente, primeiramente, o enunciado disse isso aqui, né? Um automóvel se deslocou 6 km para o norte, depois 8 km para o leste. Ele quer o quê? Que determine, né, a intensidade do vetor de deslocamento. Aí você olha assim para essa figura e você pensa, tá, o automóvel se deslocou 6 km para o norte, 8 km para o leste. Tá, onde é que entra o vetor de deslocamento aqui? Simples, gente. O vetor de deslocamento, ele entra aqui. Então, observe, ó, o vetor de deslocamento aqui, ele representa o que, ó, nesse triângulo? Observe, tem aqui um triângulo, ó. Bom, ressaltando aqui o triângulo, ó, vou destacar ele aqui desse meu plano cartesiano. Vou parar aqui, ó. Eu tenho, ó, vetor de deslocamento. Eu tenho aqui, ó, 6 km, depois 8 km. Observe, ó, eu destaquei ele aqui do plano cartesiano e girei ele aqui. Eu tenho aqui, ó, no encontro entre a primeira distância aqui, que foi 6 km, e a segunda distância, que foi 8 km, eu tenho o quê? Um ângulo reto. Observe, aqui eu tenho um ângulo reto, ó. Aqui eu tenho um ângulo, ó, de 90 graus. Eu tenho aqui, ó, um outro ângulo agudo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo. Agora, se vocês lembram aí das aulas de trigonometria, vocês sabem o que é o deslocamento aqui, o vetor de deslocamento representa aqui nesse triângulo. Ele representa a hipotenusa. Logo, se eu quero descobrir o vetor de deslocamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a hipotenusa desse triângulo. Agora, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desta conta ou através deste Pix. Esses dados estarão presentes na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui, ó. Bom, para calcular a hipotenusa, o que eu tenho? Por Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Então, a hipotenusa é igual a raiz quadrada do cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Se para esse triângulo a minha hipotenusa é o vetor de deslocamento, então tem o quê? O módulo do vetor de deslocamento. Por que módulo? Porque o vetor de deslocamento ele é uma grandeza modular. Ele possui o quê? Intensidade, ele possui sentido, ele possui direção e ele é uma grandeza que está em módulo. Então, módulo do vetor de deslocamento é igual ao quê? A raiz quadrada do cateto oposto. Qual é o cateto oposto aqui, ó, nesse triângulo? Essa distância aqui, ó, de 8 km. É o cateto oposto, ó, ao ângulo que eu tenho aqui. Qual é o cateto adjacente? Esse aqui, ó, a distância de 6 km. Então eu tenho o quê? 8 km ao quadrado mais 6 km ao quadrado. Bom, 8 ao quadrado é 64. Quilômetro ao quadrado é quilômetro ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Então eu vou ter o quê? 64 km ao quadrado mais 36 km ao quadrado. 64 mais 36, 100. Então eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 100 km ao quadrado. Agora, raiz quadrada de 100 vale quanto? Vale 10. 10 vezes 10, 100. Então, raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de quilômetro ao quadrado? Quilômetro. Então eu tenho o quê? A intensidade do vetor de deslocamento é 10 km. Essa aqui é a intensidade. Bom, gente, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução desse exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escreva aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar aí o like de vocês, e se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.